Você já sentiu que estava sendo observado, mesmo estando sozinho? Já experimentou aquela estranha sensação de déjà vu, como se tivesse estado em um lugar antes, mas sem nenhuma lembrança real disso? E se eu te disser que certos lugares no mundo escondem portais secretos para dimensões desconhecidas? Se você gosta de mistérios e do desconhecido, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje vamos explorar os lugares mais assombrados do mundo que podem ser portais para outras dimensões. 1. O Hotel Stanley, Estados Unidos. História misteriosa do hotel. Construído em 1909 por Freelan Stanley, inventor do carro Stanley Steamer. A princípio, o hotel era um resort de luxo, mas estranhas ocorrências começaram a acontecer logo nos primeiros anos. Muitos funcionários relataram que portas se fechavam sozinhas e objetos desapareciam misteriosamente. O caso de Stephen King. Em 1974, o autor Stephen King e sua esposa se hospedaram no quarto 217, pois eram os únicos hóspedes naquela noite. King teve pesadelos intensos com seu filho sendo perseguido por algo maligno dentro do hotel. Esse sonho inspirou seu livro Iluminado, que posteriormente se tornou um clássico do terror. Atividades paranormais documentadas. Dizem que uma ex-governanta do hotel, chamada Elizabeth Wilson, ainda arruma os quartos. Hóspedes relataram ter acordado com cobertas dobradas sozinhas. O salão de bailes assombrado. O som de um piano pode ser ouvido de madrugada, mesmo quando o salão está vazio. O quarto 401. Muitos visitantes afirmam ver uma figura sombria de um homem parado nos pés da cama. Teoria do portal interdimensional. O hotel fica em uma área com forte atividade eletromagnética, que poderia estar abrindo portais entre dimensões. Paranormais acreditam que o acúmulo de energias de hóspedes e funcionários falecidos criou um vórtice espiritual, permitindo o trânsito entre diferentes planos. 2. A floresta de Aokigahara, Japão, o mar de árvores. A floresta está localizada na base do Monte Fuji, um local sagrado no Japão. No período feudal japonês, era comum a prática do ubazuchi, onde idosos eram abandonados na floresta para morrer. Séculos depois, Aokigahara se tornou conhecida como o Bosque dos Suicidas, pois centenas de pessoas tiram a própria vida ali todos os anos. Relatos paranormais. Visitantes afirmam ouvir sussurros e choros vindos do nada. Quem entra na floresta relata sentir uma presença observando-os constantemente. Algumas pessoas dizem que perderam a noção do tempo e espaço, como se estivessem em outra dimensão. Explicação científica e sobrenatural. Cientificamente, a floresta está situada em uma região vulcânica rica em ferro, o que pode interferir em bússolas e aparelhos eletrônicos. Já os espiritualistas acreditam que a energia densa acumulada de séculos de sofrimento criou um vórtice espiritual, funcionando como um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. 3. A Estrada Clinton, Estados Unidos, a Estrada do Terror. Lendas e mistérios. Localizada em Nova Jersey, essa estrada é conhecida por eventos inexplicáveis que acontecem há décadas. Dizem que, se você parar na ponte da estrada e jogar uma moeda na água, algo invisível joga de volta. Fenômenos inexplicáveis. Muitos motoristas relatam ver figuras estranhas caminhando na estrada, mas ao olharem novamente, elas desaparecem. Alguns dizem que dirigiram por minutos ou horas, mas ainda estavam no mesmo ponto, como se o tempo estivesse em um loop. Teoria da distorção da realidade. Alguns pesquisadores paranormais acreditam que a estrada passa por uma zona de energia anômala, que pode causar alterações no espaço-tempo. Outros teóricos sugerem que a estrada é um portal interdimensional, onde realidades paralelas se sobrepõem brevemente. 4. O cemitério Greyfriars, Escócia, a prisão dos espíritos. História aterrorizante. O cemitério abriga o túmulo de George Mackenzie, um perseguidor religioso cruel do século XVII. Dizem que sua alma nunca descansou e que o local se tornou um dos mais assombrados do mundo. Visitantes relataram desmaios, sufocamento e arranhões misteriosos após entrarem no cemitério. Algumas pessoas afirmam ter visto silhuetas escuras observando-as à distância. Teoria do portal para o além.
Paranormais acreditam que o cemitério pode ser um ponto de encontro entre o mundo dos vivos e uma dimensão de espíritos atormentados. Algumas culturas sugerem que cemitérios antigos acumulam energia espiritual, podendo criar portais dimensionais. 5. A Zona do Silêncio, México, o Triângulo das Bermudas terrestre. Mistérios do local. Essa área do deserto de Chihuahua é conhecida por falhas inexplicáveis em sinais de rádio, bússolas e aparelhos eletrônicos. Relatos de viajantes que desaparecem e reaparecem sem memória do que aconteceu. Avistamentos frequentes de luzes misteriosas e figuras humanoides na região. Teorias sobre portais interdimensionais. Alguns cientistas acreditam que a forte carga eletromagnética da região pode criar buracos temporais. Outros acreditam que a Zona do Silêncio pode ser um dos poucos lugares do planeta onde a realidade se dobra sobre si mesma, permitindo o trânsito entre dimensões. 6. O Lago Hopkund, Índia, o Lago dos Esqueletos. Localizado no Himalaia, a 5.029 metros de altitude, o Lago Hopkund é conhecido por um fenômeno macabro. Durante o degelo, centenas de esqueletos humanos aparecem misteriosamente nas águas rasas do lago. Quem eram essas pessoas? Como morreram? Nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Em 2004, um estudo revelou que os esqueletos eram de diferentes períodos históricos, separados por séculos. Alguns tinham mais de 1.200 anos, enquanto outros eram mais recentes, datados de séculos posteriores. Guias locais relatam que pessoas que acampam perto do lago costumam ter pesadelos intensos e acordam ouvindo sussurros. Alguns exploradores disseram ver figuras fantasmagóricas ao redor do lago, como se os mortos estivessem presos ali. Alguns especialistas acreditam que o lago pode ser um ponto de conexão entre diferentes períodos do tempo, explicando por que há esqueletos de épocas tão distintas. Outra teoria sugere que o lago seja um portal dimensional, onde pessoas atravessam acidentalmente para outra realidade e nunca retornam. 7. O Templo de Karni Mata, Índia, o Portal dos Deuses. A história do Templo das Ratazanas. Localizado no Rajastão, o Templo de Karni Mata abriga mais de 25.000 ratazanas, consideradas sagradas pelos devotos. Segundo a lenda, Karni Mata, uma santa hindu do século XV, fez um pacto com o deus da morte para trazer seus seguidores de volta à vida. Mas houve um problema: eles renasceram como ratazanas dentro do templo. Apesar do grande número de ratos, nenhuma epidemia ou doença jamais se espalhou entre os devotos. Algumas pessoas afirmam que os ratos aparecem e desaparecem misteriosamente, como se não fossem deste mundo. Há um pequeno número de ratos brancos no templo, que, segundo os fiéis, são as encarnações dos espíritos mais elevados. Visitantes relatam sensação de tontura e desorientação ao entrar no templo, como se o tempo e a realidade estivessem alterados. Alguns devotos afirmam que, durante certas cerimônias, formas translúcidas são vistas no ar, como se portais invisíveis estivessem se abrindo. Alguns pesquisadores sugerem que o templo pode estar construído sobre uma zona de energia espiritual intensa, onde a barreira entre o nosso mundo e outros planos é mais fina. Segundo as crenças esotéricas, os ratos seriam espíritos que atravessaram de outra dimensão e ficaram presos no nosso mundo. 8. O Poço de Yakutsk, Rússia, o buraco sem fim. O mistério do poço sem fundo. No coração da Sibéria, em uma das regiões mais frias e inóspitas do planeta, existe um poço lendário conhecido como o Buraco Sem Fim de Yakutsk. Ninguém sabe sua verdadeira profundidade, mas relatos de antigos moradores dizem que o poço nunca teve fundo visível. Exploradores que tentaram medi-lo nunca conseguiram obter um resultado preciso, seus equipamentos falhavam ou eram inexplicavelmente puxados para dentro do buraco. Estranhos sons vindos do abismo. Em 1989, um grupo de cientistas russos tentou gravar sons dentro do poço. O que captaram foi algo arrepiante, gritos e lamentos, como se milhares de vozes estivessem presas dentro do buraco, implorando por ajuda. O governo russo proibiu novas explorações, aumentando as suspeitas de que algo terrível foi descoberto. Moradores próximos afirmam que, à noite, formas sombrias emergem do buraco, vagando pela floresta e desaparecendo ao amanhecer.
Sensores de calor instalados ao redor do poço registram picos de temperatura impossíveis, como se houvesse uma enorme fonte de calor vinda do fundo da Terra. Alguns acreditam que o poço é, na verdade, um portal para outra dimensão ou até mesmo uma passagem para o inferno. 9. A Ilha das Bonecas, México, o chamado dos espíritos perdidos. O estranho santuário no meio do nada. Escondida nos canais de Xochimilco, no México, existe uma ilha diferente de qualquer outra, a Ilha das Bonecas. Centenas de bonecas velhas e mutiladas pendem de árvores, cabanas e galhos, com olhares vazios e membros faltando, criando uma cena digna de um pesadelo. A lenda do homem e da menina perdida. Dizem que, nos anos 1950, um homem chamado Dom Julián Santana encontrou o corpo de uma menina afogada próximo à ilha. Logo depois, bonecas começaram a surgir misteriosamente nas águas, como se algo as estivesse trazendo até ali. Acreditando que era um sinal do espírito da menina, Dom Julián começou a pendurar 10 o elevador para outra dimensão, o jogo proibido da Coreia do Sul. O ritual que pode te levar para outra realidade. Você já ouviu falar do jogo do elevador? Essa lenda urbana se tornou mundialmente famosa após relatos de pessoas desaparecendo sem explicação. Dizem que, se você seguir um conjunto específico de regras dentro de um prédio com pelo menos 10 andares, poderá acessar outra dimensão. As regras do jogo, e o que não deve ser feito. Entre sozinho no elevador e aperte os botões em uma sequência específica, 5º andar, depois 10º, depois 3º, e assim por diante. Se feito corretamente, em determinado andar uma mulher estranha pode entrar, não fale com ela. Se você chegar ao 10º andar e sair, verá que o prédio estará vazio e a cidade ao redor será diferente. Relatos de pessoas que nunca voltaram. Algumas pessoas que afirmam ter jogado relatam sentir desorientação e visão distorcida, como se o mundo ao redor estivesse desconectado da realidade. Um caso famoso na Coreia do Sul envolveu uma jovem que jogou e nunca mais foi vista. Uma mulher dos Estados Unidos disse que, depois de jogar, começou a ter pesadelos recorrentes, onde acordava presa em um prédio vazio, incapaz de sair. Possível explicação científica e teoria dimensional. Alguns teóricos afirmam que o jogo pode ser um experimento psicológico, induzindo o cérebro a criar alucinações. Outros acreditam que o ritual pode ativar um portal entre realidades paralelas, e que a dimensão acessada é um reflexo distorcido do nosso mundo. 11. A Floresta de Oia-Baciu, Romênia, o Triângulo das Bermudas da Europa. A floresta onde as leis da realidade são quebradas. Conhecida como a floresta mais assombrada do mundo, Oia-Baciu é um lugar onde a lógica parece não existir. Árvores crescem de forma distorcida, formando espirais e curvas impossíveis. Muitos exploradores relatam sentir náuseas, tontura e calafrios intensos ao entrar na floresta, como se algo invisível estivesse observando. Desaparecimentos misteriosos e fenômenos paranormais. Em 1968, um turista tirou uma foto de um OVNI sobre a floresta, fortalecendo teorias de que algo incomum acontece ali. Pessoas que se aventuram na floresta dizem ter perdido a noção do tempo e do espaço, como se estivessem andando em círculos sem motivo. Relatos de vozes sem origem, sombras movendo-se entre as árvores e luzes misteriosas são comuns. Teoria do portal interdimensional. Alguns acreditam que Oia-Baciu não pertence completamente à nossa realidade e que a floresta esconde um portal que se abre e fecha em momentos aleatórios. Pesquisadores paranormais teorizam que a área pode ser uma falha na matriz da realidade, permitindo que seres de outra dimensão entrem temporariamente no nosso mundo. Agora me responda essas perguntas se conseguir, é claro. Se você pudesse visitar um desses lugares, qual escolheria? Você acredita que esses portais interdimensionais são reais ou apenas mitos? Deixe aqui o seu comentário a respeito disso. Se gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho.